Pessoas que se dizem conhecer a Deus, confessam a Deus, mas o negam através das suas obras. Você já conheceu alguém assim? Eu quero analisar Tito, capítulo 1, versículo 16. É um texto bíblico muito interessante. Estamos fazendo uma série sobre esse livro impactante e eu peço que você comente, se inscreva aqui no canal, se você é novo por aqui, e veja os outros vídeos. Tem uma playlist aqui de Tito. Mas Tito 1,16, vou ler aqui para a gente começar a fazer essa reflexão. Paulo está escrevendo essa carta ao seu discípulo Tito, que se tornou mestre ali, bispo, pastor, líder religioso da igreja em Creta, uma ilha grega. E Paulo diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então Paulo identifica que há pessoas em Creta em que estavam confessando o Senhor, se diziam cristãos, se apresentavam como pessoas que conhecem o nosso Deus, mas que as suas atitudes, as suas realizações eram contrárias do que eles proclamavam com a sua boca. E hoje não é diferente. Há uma crise, há uma dificuldade, e a nossa evolução espiritual, quando a gente começa a caminhar e a gente passa por esse estágio de adequar o que a gente crê, o que a gente pensa, o que a gente professa com as nossas obras. Isso é um estágio importantíssimo do seu caminhar com Deus. Inclusive, isso deve ser um dos meios para o seu autoexame. Paulo, falando à igreja de Corinto, aquele texto da Santa Ceia, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão ou beba deste cálice. Então, é importante e é necessário que cada um faça a sua avaliação diária, semanal, mensal, não importa. A avaliação, a autoavaliação, ela faz parte do progresso do verdadeiro cristão. E uma das formas que você tem para se autoavaliar é analisar se as suas atitudes correspondem. E perceba que existem duas classes diferentes de pessoas. Existem aqueles que são os hipócritas. O que são os hipócritas? São aqueles que falam apenas de boca para fora. Como Paulo está dizendo, conhecem a Deus. Eles apenas dizem isso, expressam isso. Colocam uma blusa com dizer cristão, colocam um hino evangélico, uma música gospel no carro, posta alguma coisa ou compartilha. Muito comum, não é isso, nos dias de hoje? Compartilha alguma mensagem, algum texto bonitinho da Bíblia, por exemplo, na sua rede social. Mas, na verdade, eles não creem naquilo. Eles não seguem aquilo. Apenas há uma hipocrisia. E também existem aquelas pessoas que realmente ele crê, ele acredita, mas o que está no seu coração ainda não se desenvolveu plenamente nas suas atitudes. Então, suas atitudes, apesar dele acreditar, as suas atitudes ainda estão sendo moldadas. Normalmente, esse segundo tipo de pessoa, se ele tem uma fé pura e genuína, no início ele ainda é um pouco diferente da fé dele, né? do cristianismo, mas logo ele já vai se moldando, já vai se adequando, porque a fé ela começa de dentro para fora. Então aquilo que você criou no seu coração, na sua mente, vai transformando as suas atitudes. Isso pode acontecer.
Agora, Paulo está dizendo que os hipócritas, eles são abomináveis. Então são pessoas que realmente estão fora. Usam, muitas das vezes, do evangelho, do nome de Cristo, da percepção moral, ética e espiritual que o cristianismo possui. Às vezes até para alcançar algum benefício, seja ele de ordem social, seja ele de ordem econômica. Às vezes é bonitinho falar que é cristão. Então são pessoas abomináveis. Segunda característica dessa pessoa que muitas das vezes se utiliza da hipocrisia, ou seja, a sua atitude é diferente do que ele professa e ele tem ciência disso. Não é aquela pessoa que está num processo de libertação, de transformação, de regeneração. Não confunda. Essas pessoas você deve ter muita paciência, compreensão e amá-los. Os hipócritas também devem ser amados, mas eles são motivo de repreensão, porque são desobedientes e, como Paulo diz aqui também no mesmo texto, reprovados para toda boa obra. Ou seja, a obra que eles realizam são obras más. Então eles não têm aprovação porque fogem das boas obras. Obras éticas, obras piedosas. Assistencialismo, por exemplo, quando você vai ajudar alguém, o que a palavra nos ensina? Dá com a mão direita e a esquerda não veja. Ou seja, o princípio aqui é não ganhe status, não se promova com a miséria de ninguém. E o que o hipócrita muitas vezes faz? Com o pretexto de estar ajudando, de estar tirando alguém da fome, ele aparece ali e vulgariza um dos maiores princípios que tem na palavra de Deus, que é o amor caritas, é a caridade. O amor altruísta, o amor a ponto de você tirar o que você tem e dar para alguém, como Cristo falou. Se você tem uma capa, tire-a, e dê a túnica para outra pessoa, até mesmo para quem lhe persegue. Então, nós vivemos num momento, num tempo, vivemos numa era, numa sociedade em que volta e meia estamos repetindo isso aqui, que se valoriza muito o externo, ou seja, a aparência. Nós temos que enfrentar esse desafio de ir além da aparência. Você quer ver um exemplo? Nós falamos muito mal da política, dos governantes. Todo mundo fala mal de político. Olha, político é ladrão. Mas há uma necessidade da igreja cristã brasileira refletir de onde saem os políticos. Os políticos brasileiros, vamos falar de Brasil, que é o nosso país, eles saem da onde? Saem da Noruega, saem do Japão, saem dos Estados Unidos, saem da China, saem da Índia. Não, os políticos brasileiros saem do Brasil. Então, se nós, como sociedade, apontamos o dedo para a classe política e dizemos que, não todos, óbvio, tem exceções, mas uma boa parte são de pessoas corruptas, incompetentes, pessoas com má intenção, nós estamos apontando esse dedo no espelho, porque nós estamos nos olhando, porque os políticos eles são um reflexo da sociedade. Então, obviamente, que você pode dizer no primeiro momento, olha, mas eu não sou corrupto, porque eu não roubei 1 milhão, 1 bilhão, 10 milhões. Eu não peguei essa verba pública e desviei. Mas eu pergunto, você fura uma fila? Você já furou fila? E aqui não é uma pseudo-santidade quem nunca tenha cometido um pecado. Todos nós cometemos. Mas eu digo, isso já foi livre. As suas obras agora, as suas atitudes agora correspondem, pelo menos na grande maioria das vezes, com o que você crê? Ou você continua sendo aquele velho homem que está na igreja hoje, está caminhando já há algum tempo, mas as suas atitudes ainda não foram alteradas? Você continua furando fila? Você continua fazendo o gato da luz, da água, das concessionárias de serviço público?
Você continua sem devolver aquele trocado que às vezes sobra, que a pessoa te deu errado o troco. Você continua achando o máximo furar a fila. Você continua mentindo. Você continua gerando traição nos contratos que você faz, e traição aqui não é só conjugal. Traição é o engano. Você fez o contrato com alguém e o enganou. Você não cumpriu, é o descumprimento do contrato. Então, se você continua fazendo isso, nós não somos melhores do que aqueles políticos que nos estão representando. Uma vez que a sociedade brasileira se purifique, uma vez que a sociedade brasileira avance, uma vez que a sociedade brasileira se converta e se arrependa dos seus maus caminhos, a nossa preocupação na política vai diminuir. Por quê? Você terá tantos homens bons, tantas mulheres boas, competentes, que você terá vários candidatos. Hoje é difícil achar um candidato, mas você vai ter muitos. Por quê? São reflexo de uma sociedade curada. Então, preste bem atenção nisso. O seu crescimento espiritual depende sempre de uma autoavaliação, e entre vários requisitos da sua avaliação, do seu caminhar, coloque sempre na balança o que você crê, o que você pensa, com as suas atitudes. Suas atitudes precisam expressar integralmente o Deus que você professa todos os dias. Não esqueça disso. Tem alguma dúvida? Comente aqui. Se inscreva no canal para que juntos a gente consiga chegar até a nossa pátria celestial. Que Deus te abençoe sempre.